Hoje eu tenho uma missão. Estou aqui para convencer você de que Jandira tem sim muito turismo, história e cultura. E que vale a pena conhecer. Vem dar um passeio, fazer um bate-volta, comer uma comidinha gostosa e se curtir, por que não ficar? Eu sou Helena Parolini e sejam muito bem-vindos a Coração Paulista, Jandira, cidade Favo de Mel. Jandira é um município localizado na região metropolitana da cidade de São Paulo, na Zona Oeste, também conhecido como periferia. E para quem é de Jandira, sabe que é mais para um interior periférico. A gente vê pelo nosso sotaque. Tô errada, produção? A cidade tem atualmente 61 anos e conta com aproximadamente 125 mil habitantes. Margem de erro para mais ou para menos. Essa é a estação de Jandira, da linha 8 Diamante. Essa estação conecta Jandira a outras 5 cidades: Itapevi, Barueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo. E é aqui que nós vamos começar o nosso tour. Aqui desceram imigrantes italianos, portugueses, desceram presbiterianos e palmeiras? Tá certo isso, produção? Tá certo, sim. Essas terras foram ocupadas por diversos imigrantes, em sua maioria portugueses e italianos. Também se alocaram aqui presbiterianos americanos, no que viria a se tornar a cidade de Jandira. Dentre estes imigrantes, destacava-se Henrique Sammartino, que veio lá de Salerno, na Itália, e comprou terras aqui, o que foi de extrema importância para a história da cidade de Jandira. Estas terras eram conhecidas como Sítio das Palmeiras. Porque tinha mel? Não! Se chamava Sítio das Palmeiras porque tinha muitas palmeiras. Palmeiras essas que já estavam aqui, mas também vinham de montes, naquela mesma estação. Por isso, portugueses, italianos, presbiterianos e palmeiras. Mas você deve estar se perguntando, o que o trem e as palmeiras tem a ver com a cidade Favo de Mel? Por que chamamos Jandira assim? Isso é uma pergunta que acalenta a cabeça de qualquer jandirense, e às vezes nem um próprio morador sabe a resposta. Não existe nenhuma comprovação histórica de que Jandira realmente já tenha sido uma grande exportadora de mel. Mas existem muitos relatos, boatos e folclores de que o motivo do Favo de Mel é porque antigamente tinha-se mel em Jandira, fazendas que cultivavam abelhas. Eu acho que não é assim que se fala, produção. Não existe nenhuma comprovação de que realmente existia em Jandira criações de abelha, mel ou coisas do tipo para exportação. Porém, no popular, no folclórico realmente, as pessoas sempre falam que é porque antigamente existiam povos nativos na cidade que chamavam aqui de Favo de Mel. Essa história circula na boca do povo. Tinham várias abelhas, se tinha mel, e fazia mel, e dava abelha pro outro, e dava mel pro outro. Chega! Agora, essa história é verdade ou é mentira? É mentira! Naquela época, o transporte de mercadorias era feito através de carros de boi, em estradas de chão batido ou no meio da mata mesmo, o que dificultava muito esse processo. E foi aí que Sammartino teve uma grande ideia. E se tivesse uma parada da estação de ferro Sorocabana aqui? Iria facilitar demais o transporte, sendo feito de uma forma muito mais prática e rápida. Com essa ideia em mente, Henrique Sammartino doou partes de suas terras para a construção dessa parada, que futuramente veio a se tornar uma estação com bilheteria, recebendo muitas pessoas de fora. Como tradição, a pessoa que doou as terras poderia batizar a estação. Henrique Sammartino decidiu homenagear uma sobrinha dele, que se chamava, adivinhe, Jandira! Depois de um tempo, ao redor da estação se tornou a Vila Jandira e hoje, cidade de Jandira. Mas calma lá! Se o nome da cidade é por causa da sobrinha do Henrique Sammartino, de onde que surgiu essa história de Favo de Mel? Jandira é um nome de origem tupi-guaranê, derivado de Junde e Eira, cujo significado é abelha de mel
ou abelha melífera. Segundo a cultura tupi-guarani, o nome Jandira era dado a uma pessoa doce, mas corajosa e firme, que transmite muita segurança quando toma uma decisão. Então a resposta é Cidade Favo de Mel, por causa do significado da palavra Jandira. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Essa estação é muito importante, pois além de levar e trazer centenas de pessoas todos os dias, ela também serve como passarela para ligar a Avenida João de Góes e bairros como o Ouro Verde ou o Jardim Alvorada ao centro da cidade. Essa utilidade pode até parecer uma coisa óbvia, mas não era. Antigamente, a estação era aqui e só tinha uma entrada e uma saída, para o lado do centro. Se quisermos acessar o outro bairro, a gente tinha que andar até uma passarela lá do outro lado ou atravessar esse viaduto. Só em 2010, com a grande reforma da estação, nós agora tivemos essa modernização e uma entrada com acesso aos outros bairros. E aqui estamos do outro lado da estação, na Avenida João de Góes. Além dos bairros que eu já citei, deste lado também fica o Tablado e a Cidade da Criança, entre muitas outras coisas. Mas o que nós vamos falar hoje não é nada disso. Nós vamos falar sobre o rio Barueri Mirim. O rio Barueri Mirim é um rio que corta os municípios de Itapevi, Jandira e Barueri, afluente do rio Tietê. O aldeamento que deu origem à cidade de Barueri foi fundado em 11 de novembro de 1560, quando o padre José de Anchieta construiu a capela de Nossa Senhora da Escada, na margem direita do rio Tietê, um pouco acima da confluência do rio Barueri Mirim. Foi através desse caminho que muitos dos primeiros habitantes dessas terras chegaram à nossa região. Era muito comum as caminhadas serem sempre perto de um rio, tanto pela questão da água, como porque os rios formam caminhos naturais que eram mais fáceis de andar e passar. As primeiras escolas da Vila Jandira, criadas em 1922, eram em casas rurais que ficavam por aqui, nas margens do rio Barueri Mirim. Aqui na Praça Anielo Graniano, também conhecida como Praça Central ou Praça do Centro. Mas a verdade é que a gente nunca vai deixar de chamar aqui de Praça do Coreto. Se tem uma coisa sobre essa praça, é que ela já passou por muitas reformas. Hoje estou sentada em um banco de pedra, mas aqui já tiveram bancos de madeira, já teve arquibancada, já teve chafariz, mas ela sempre será lembrada pelo coreto. E é aqui, bem aqui que existiu o coreto. Ele passou por várias cores, vários formatos, vários jeitos, foi ponto de encontro de amigos, primeiros encontros de casais. Mas infelizmente, em 2016, o nosso querido coreto foi derrubado. Mas calma, que não é só de coreto que é feita a Praça Central de Jandira. Aqui já foi e ainda é palco de muitos eventos, encontros, shows. Momento curiosidade. O primeiro bicicletário em um terminal de transporte público no Brasil foi aqui em Jandira. Inaugurado em 1984, serviu de modelo para diversas cidades. Não tem como a gente falar sobre turismo, passeio e viagem sem falar em compras! Seja para comprar
comprar uma lembrancinha pra alguém, aquela roupinha legal, umas bugigangas. As lojinhas fazem parte de tudo isso. E é óbvio que Jandira também tem. E hoje nós vamos continuar no centro, pertinho da praça e da estação, na famosa Rua do Comércio. Localizada na Avenida Conceição San Martino. Aqui na Rua do Comércio temos loja de roupa, calçado, lojinha que vende de tudo, cabeleireiro, lojinha para comprar presente, para comprar bolsa, lugarzinho para comprar um salgado, lugar para comer um açaí, tem de tudo. Estamos aqui na frente do Shopping de Jandira. Alô, Barueri, alô, Itapevi! Jandira tem shopping sim, viu? E tem direito a tudo, tá? Tem escada rolante, tem Burger King. Então vamos parar de lenga-lenga e vamos lá conhecer o shopping? Só que não! Que aqui é jandirense raiz. E esse daqui é o Shopping Popular de Jandira. Lembra quando eu tava falando com vocês sobre a estação? Pois muito que bem. Lá pro final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando você descia aqui na estação de Jandira, tinha vários camelôs. Até que em 2007 tiveram a ideia de criar o Shopping Popular. E aqui colocaram as pessoas daquele camelô com seus boxers e barraquinhas para poder manter o comércio vivo. Por isso que hoje em dia em nossos corações, aqui é conhecido como Camelódromo. Bora lá? Momento curiosidade! Em 2004, foi criado um obelisco em homenagem ao ex-prefeito Dorvalino. O problema que aconteceu na época é que teve algum BO lá com a inauguração e essa estátua ficou coberta por um pano preto durante 3 anos, sendo inaugurada só em 2007 e ninguém sabia o que tinha embaixo daquele pano. Ficou conhecida então pela cidade como a Estátua Macabra. Saindo aqui do Shopping Popular, a gente tem essa pracinha na frente da Guarda Municipal. Mas o nosso próximo ponto de verdade é ali do outro lado da rua, o JMC. Bora lá? E essa daqui é a igreja do JMC. E você pode estar se perguntando, mas Helena, por que uma simples igreja não pode ficar de fora de um tour por Jandira? O Túnel do Tempo. Para contar essa história, precisamos entrar no Túnel do Tempo, lá nos anos 20, com o engenheiro e pastor presbiteriano estadunidense William Alfred Waddell. William Alfred Waddell, ou como falamos em Jandira, William Alfred Waddell, que na década de 20 já estava no Brasil e queria muito a criação de uma missão presbiteriana no caminho para Sorocaba. Então, em 1928, ele persuadiu a igreja presbiteriana a adquirir terras na região do quilômetro 32 da Estrada de Ferro Sorocabana. Então, em outubro daquele ano, era instalado o Instituto José Manuel da Conceição, JMC, e uma missão cristã presbiteriana. Esse aqui era o Instituto José Manuel da Conceição. Foi fundado em 1928 e funcionava como uma espécie de escola. O JMC era dono de diversas terras por Jandira. Parte da praça de eventos, onde hoje em dia é a ETEC de Jandira, os arredores também do Teatro Municipal, tudo eram terras do JMC. Em 1970, quando o Instituto fechou, muitas dessas terras foram doadas para a prefeitura e hoje em dia temos esses espaços públicos graças a esta igreja. O JMC acabou ficando apenas com o espaço que hoje em dia é a igreja e a quadra aqui atrás. Em 1976, quando a igreja foi fundada, ela se tornou um marco por ser a primeira igreja presbiteriana da cidade de Jandira. Em
Imagina agora um lugar público, gostoso, legal e aberto, que tu pode fazer uma caminhada, levar as crianças pra brincar, fazer um piquenique, andar de bike, jogar um basquete, ouvir um Jota Quest. Tantas atividades incríveis para realizar por aí. Vamos jogar um basquete, ouvir um Jota Quest. O Miranha tem um recado para você. Fuma não, pô. Cigarro dá câncer. Agora imagina, ou melhor, nem precisa imaginar, é só vir. Tudo isso existe e é em Jandira. Estamos aqui na Praça Elias Barjude, mais conhecida como Praça de Eventos de Jandira. Essa praça foi fundada em meados dos anos 2000, no governo do ex-prefeito Paulinho Bururu. Aqui nessa praça nós temos pista de caminhada, pista de skate, playground para as crianças, uma concha acústica que traz diversos shows todo ano, o restaurante Bom Prato, quadras de esporte, ufa! Quanta coisa, né? Moradores mais antigos de Jandira costumavam chamar essa área aqui de buraco, porque nada mais era do que isso, um grande buraco no centro de Jandira. Antigamente, bem antigamente, existiram até algumas casas ao redor, mas por muito tempo aqui virou só barro, sem nenhuma utilidade pública, a não ser para as corridas de motocross. Então, em meados dos anos 2000, decidiram transformar esse buraco em um local multiuso, essa praça com carinha de parque. Então aqui temos a pista de caminhada, locais para as pessoas fazerem exercício e a grande ideia de todas, a concha acústica, um lugar para fazer esses eventos e shows. Aqui em Jandira, neste local, neste mesmo local que estão vendo agora, já pisou Anitta, Tiaguinho, Jorge Aragão, Periclão e o mais importante de todos, Pixote. Alô, Jandira e região, que quem tá falando é o Pixote. O pessoal falou, se não tiver Pixote, eu nem vou. Então é o seguinte, vai ter Pixote, então você vem. Então vem. E aqui nessa meiuca onde acontecem os eventos de Jandira. Aqui onde rolava a famosa Festa Junina de Jandira, o Festival do Torresmo. Aqui também que o Circuito de Artes do Sesc trouxe pra gente a Orquestra Jovem de Heliópolis, com o maestro João Carlos Martins. Foi lindo, galera. Hoje mesmo tá rolando um evento aqui, Burning Fest, Batalha de Assadores. A Batalha de Assadores é um grande festival gastronômico, cervejeiro e de música. O evento cria uma ambientação única, uma sincronia de atividades e interações incríveis e a melhor seleção de assadores do Brasil. Com várias edições, o Burning Fest já reuniu mais de 800 mil pessoas em eventos por todo o país. Mas agora nós vamos sair um pouquinho da praça de eventos para levar vocês para conhecer um lugar cheio de cultura e de arte. Bora lá? E estamos chegando no que deve ser um dos meus lugares favoritos de toda essa cidade. O berço das artes da cidade de Jandira. Aqui, na rua Rubens Lopes da Silva, se encontra a Praça das Artes, o Espaço Cultural Biguá, o Teatro Municipal Luiz Gonzaga e o Centro de Convivência do Idoso. A gente sempre teve esse espaço verde aqui, onde é a Praça das Artes, mas até pouco tempo atrás ele ainda não tinha essa estrutura de praça, o que ficou muito bacana para você fazer diversos eventos culturais, oficinas. Nesse espaço aqui, até peça você pode fazer. E aqui do ladinho da Praça das Artes, a gente já tem o CPCI, o Centro Público de Convivência do Idoso. Aqui é um órgão público municipal que oferece serviços e atividades para os idosos, promovendo saúde física, mental
interação social. O bom desse espaço ser aqui, bem do lado das Praças das Artes, do Biguá e do Teatro Gonzaga, é que os idosos que participam das atividades aqui também podem usufruir desses outros espaços, se alimentando cada vez mais de cultura. E olha só que legal, aqui do lado a gente já tem o Espaço Biguá. Esse espaço, que foi inaugurado em 2016, é utilizado hoje para workshops, reuniões, apresentações e oficinas. Inclusive, já participei de algumas aqui. Professora Raquel, um beijo. Coral de Jandira no meu coração. Momento curiosidade! Jandira é uma das cidades da região oeste metropolitana que mais investe na cultura local, sendo referência para outras cidades na valorização da arte e da cultura. E claro que não tem como falar de cultura em Jandira sem falar do Teatro Municipal Luiz Gonzaga. Esse lugar é muito especial para quem já teve ou tem contato com cultura e arte dentro da cidade de Jandira. Eu mesma já tive a oportunidade de participar de diversas peças, apresentações, workshops e oficinas nesse local. O Teatro Municipal de Jandira Luiz Gonzaga foi inaugurado no dia 8 de agosto de 1993, com a presença de Maria Edelzuita Rabelo, esposa do grande músico brasileiro Luiz Gonzaga. Esta ação foi a primeira homenagem póstuma feita ao nosso eterno Rei do Baião. Bora continuar nosso tour? Hoje nós vamos visitar um dos maiores patrimônios da cidade de Jandira. Se não o maior, hein? Porque dá pra ter discussão. Produção... Bora conhecer o Figueirão? Estamos aqui então na Praça do Figueirão. Essa praça que tem esse nome por causa dessa grande figueira que tem aqui. Agora, por que raios uma árvore é um dos maiores, se não o maior patrimônio da cidade? Para se ter noção da dimensão histórica, não se sabe ao certo há quanto tempo essa árvore está aqui. Sabemos que são séculos e séculos de história, que ela está aqui, paradinha em seu cantinho, guardando várias histórias e segredos da nossa cidade. O Figueirão serviu de abrigo para diversos viajantes e tropeiros, que passavam aqui e usavam a sua sombra para descanso. Pessoas de vários lugares do estado de São Paulo e de fora também faziam sua parada aqui durante suas viagens e travessias. Assim como já falamos do rio Barueri Mirim, o Figueirão também servia de ponto de encontro para as pessoas, quando tudo aqui era mato. Afinal de contas, onde a gente se encontra? Ah, lá naquele Figueirão! Mas quando falamos sobre séculos atrás, isso daqui não era um ponto de encontro qualquer. Pessoas que estavam em grandes jornadas marcavam de se encontrar no Figueirão, cruzando o estado de São Paulo e parando aqui para descansar. Sabe por quê? Porque o Figueirão fica aqui, no coração paulista. O Figueirão também serviu de inspiração para diversos escritores e poetas brasileiros. Esta árvore contém histórias e lendas que são contadas de geração em geração pelo povo jandirense. Inclusive, uma das lendas que ronda essa cidade é a da Bruxa do Figueirão. As histórias contam que uma mulher foi acusada de bruxaria e enforcada nessa árvore, e que o espírito dela ainda vaga pela região procurando os descendentes de quem a condenou. Hoje, o Figueirão é protegido e cuidado pelas dependências da cidade. E estamos aqui na praça que fica ao redor dele, na rua Ildebrando Firmino Lino da Costa. Eu fiquei muito feliz de conseguir falar o nome dessa rua, então eu esqueci o texto. Bora conhecer o Figueirão? Só não vem de noite, hein? Tem que tomar cuidado com a bruxa. Melhor deixá-la só nas lendas mesmo. E olha só que coincidência! Aqui do ladinho do Figueirão, na Avenida Alberto Rúfalo, também conhecida como a Rua da Delegacia, acontece a nossa famosa e querida Feira de Sábado. Bora curtir a feira? Produção, toca o rapa! É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. Pastelzinho, caldo de cana.
Bora entrar na feira então? Aqui, ó, tem de tudo. Ó a variedade de bananas. Você quer ver? Você quer vir aqui? Você quer comprar uma bolsa? Você quer comprar um vestido? Roupão de banho para as crianças? Olha isso daqui. Isso daqui você não encontra mais nos lugares, sabe? Você estourou a chinela? Estourou a chinela aqui, ó. Quem nunca estourou uma chinela do nada, ó? Você arranja. Arranja, ó. De todas as cores, ó. Pra quê? Ficar comprar na Shopee e ficar esperando pra chegar? Comprar pela internet e ficar esperando pra chegar? Que nada, vem aqui na feira, ó. Cadarço. Tem de tudo. Pregador. Barrinha aqui, ó. Pente fino. Pente fino a gente não encontra mais em farmácia, gente. Tem fruta aqui que nem o nome eu sei. Isso daqui é relíquia, ó. Isso daqui é relíquia. Porque quando eu era criança, vir na feira era sinônimo de ganhar algum brinquedinho. Era uma delícia. Eu vinha com meus pais aqui, ó. E a gente sempre voltava com alguma coisa. Aqueles tecladinhos, tem dominó. Na mesma barraca que você compra um brinquedo pro seu filho, você pode comprar um cinto se sua calça estiver caindo, tá vendo? Ó o cachorro. Doguinhos. É, aqui fiquei sabendo que é a melhor melancia, hein? A melhor melancia da região, hein? Melhor melancia da região? Bandejas, fatias, quartos. Ó o tamanho da melancia, você vê. Aqui, ó, falando em roupa. Tem roupa, tem de tudo nesse lugar, ó. Inclusive, ó, essas calças aqui que são uma delícia de usar pra quem tem uns trabalhos igual o meu. Eu tô pensando em usar, hein? Você faz a feira e volta pra casa de roupa nova. Você sai de casa pra comprar um cacho de banana e volta com 3 calças, calcinha, cueca. E aí é assim, né? Você pode comprar ali. Você compra ali uma camiseta do Coringa e aqui do lado limão. Já experimenta o queijinho. E já experimenta o queijinho ali, ó. Opa, com licença. Vamos ver. Maravilhoso, viu? Pouquíssimo sal. Frescal minha cura. Quer, produção? Obrigado. Muito obrigada, Deus abençoe. E aí, vocês achando que eu ia voltar pra casa dessa feira sem nada? Já tô levando meu queijinho. Aí, ó, mandioca, descasca na hora. Você fala que isso daqui não é paraíso na terra, essa feira? Não é o paraíso na terra, essa feira, senhor? Ó, panela, ó. Você já sai daqui, você sai com todos os ingredientes e com as panelas pra fazer a comida. Aí aqui, ó, a gente chega na parte das bandejas, ó. Né? As bandejas boas para armazenamento dentro de casa. Ó, beterraba. Você gosta de ter tudo já fracionadinho, ó. Bandeja. Quanto mais a gente anda, mais perto do pastelzinho a gente chega. E o cheiro daqui é uma coisa maravilhosa, que tem essa variedade de temperos pra todo que é canto que você vai, sabe? Cheiro de comida mesmo, de comida temperada, comida boa. E pra você que não tem de costume de vir pra feira, saiba que a obrigação na saidinha é o pastelzinho com caldo de cana. Já tomei um caldinho de cana, bora pro próximo e o pastelzão. Momento curiosidade! Vocês sabiam que Jandira, além de ter influência italiana, portuguesa e americana, também possui uma grande influência japonesa? Inclusive, a gente tem uma cidade irmã lá no Japão. Eu sou Helena Parolini e este é mais um Coração Paulista, Jandira, Cidade Favo de Mel. Primeiro, vamos explicar o que significa cidade irmã. O
termo cidade-irmã refere-se a uma parceria formal entre duas cidades de países diferentes para promover amizade, intercâmbio cultural, educacional, social e econômico. Essa prática começou após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de reconstruir a paz mundial por meio de conexões diretas entre as populações civis, fortalecendo o entendimento entre culturas distintas. Jandira tem como cidade-irmã Kameoka, localizada na província de Kyoto, no Japão. Essa parceria foi firmada em 1985, marcando décadas de intercâmbio e cooperação entre as duas comunidades. Desde então, Jandira e Kameoka têm realizado visitas oficiais, atividades culturais, eventos comemorativos e projetos educacionais para fortalecer essa união. Outro elo importante da relação de Jandira com o Japão é a presença da Oomoto do Brasil. Meu nome é Paulo Takeshi Fujimoto, sou missionário da Oomoto do Brasil e atualmente sou diretor religioso administrativo daqui da sede da Oomoto para a América do Sul. A Oomoto é uma religião, ela nasceu no Japão em 1892 por revelação divina. Só que apesar de ter nascido no Japão, ela não tem preceitos só para japoneses, né? Reconheço que até hoje a Oomoto aqui em Jandira é conhecida como a igreja japonesa. Acho interessante essa denominação, mas os nossos ensinamentos são universalistas. Então é uma organização religiosa ou uma religião que cultua Deus. A Oomoto chegou ao Brasil em 1924 e está sediada em Jandira desde então, tornando-se um centro cultural e espiritual para a comunidade japonesa e para brasileiros interessados. Ela promove atividades culturais, educativas e religiosas que aproximam ainda mais as duas culturas, como encontros de juventude, exposições de arte e intercâmbios. A Oomoto em Jandira tem um papel importante em fortalecer os laços entre as tradições japonesas e a comunidade local. A Oomoto do Brasil tem o maior prazer de receber pessoas, principalmente pessoas daqui da nossa cidade. Para isso, pode entrar no nosso site, www.oomotodobrasil.org.br, na aba de atividade ou calendários, vocês vão ver lá as atividades programadas para o mês. Avisa a gente antes por e-mail mesmo, informando o nome, a quantidade de pessoas que pretendem vir e comparecer que a gente vai destacar alguém para recebê-los. A outra maneira é também, por exemplo, eu não consigo vir nas atividades de vocês e tal, tem como vir em outro dia? Tem, né? Mas a gente funciona desse jeito por agendamento, por contarmos apenas com voluntários para desempenhar esse papel de recepção das pessoas. Atualmente a gente recebe bastante grupos de escolas da prefeitura, né, as escolas municipais, que também entram em contato conosco, pedem uma visita guiada e a gente destaca alguém para receber os alunos. Esse monumento foi inaugurado em 7 de dezembro de 2014 pela nossa guia espiritual, a mestra Kurenai Deguchi. Está escrito o nome do nosso território, são 3 letras, Hakko-en. A primeira letra é uma letra antiga do Japão que denomina, ou é um conceito, né, de Brasil. A segunda letra do meio é luz e a última é um sufixo para determinar ou nomear territórios sagrados. Então, se juntarmos as 3 letras, vira Território Sagrado Luz do Brasil. Não está no roteiro, não está no tour, mas vale falar. Esse é um outro monumento. Ele ficava em frente ao antigo templo, né? É uma pedra escrito Religio Oomoto, que significa religião Oomoto, só que ela está escrita em uma língua chamada Esperanto. A Oomoto adotou em 1923 o Esperanto como uma língua universal. E aí, na prática, ela funciona assim. A Oomoto surgiu no Japão, então tudo é escrito em japonês. Para expandir para outros países, o que eles fazem? Desde 1923, tem gente estudando Esperanto, falando Esperanto, então eles liam as obras em japonês, os japoneses, né? Traduziam em Esperanto e do Esperanto
eram traduzidas para outras línguas. Então ela serve de uma maneira bem simples, assim, uma língua ponte para outras línguas dos nossos ensinamentos. O movimento esperantista no mundo reconhece tanto esse vínculo ou essa força que a Almoto faz na divulgação do Esperanto, que eles têm um prêmio chamado Prêmio Unisabro, e é o nome do nosso cofundador. Então, todo ano, eu acho, eles pegam os principais projetos de esperantistas e premiam com esse prêmio, o Prêmio Unisabro. A gente está agora aqui no nosso jardim, ou parte do nosso jardim, e tem essa casinha, que a gente chama de casinha, mas o nome certo dela é Azumaya, é uma casa de chá. É feita num estilo de casas de chás japoneses. Então tem esse caminho de pedra, que os visitantes vêm, esperam nessa área, continuam o percurso, e ali onde que faz uma bifurcação, a pessoa lava a boca, lava as mãos, né? E entra onde vai ser oferecido a casa de chá, a tigela de chá. Esse jardim ele foi concluído e inaugurado em 5 de outubro de 2010 pela nossa guia espiritual, que ela veio para o Brasil também em 2010. E é um antigo sonho dos adeptos da Almoto daqui do Brasil ver esse jardim concluído. E aqui, onde a gente está agora, era onde ficava a entrada, mais ou menos a entrada do antigo templo. Então aqui tinha uma pedra para lavar a mão e a boca para entrar no templo, e onde está essas árvores estava aquela pedra que eu mostrei para vocês agora. E o templo antigo ele foi concluído em outubro de 1957. Ficou em atividade até 2004. Foi o nosso principal templo aqui da América do Sul. E esse templo que estava aqui, o antigo, foi o primeiro templo fora do Japão a receber uma guia espiritual da Almoto. Na Almoto, a liderança religiosa é feita por uma mulher, todas descendentes da fundadora. E foi um marco muito histórico, então esperamos 4 gerações de guias, e a primeira que veio foi a 4ª e foi aqui no Brasil. Eu, quando era moleque, brincava muito aqui sempre foi esse gramado, meu irmão e eu ficava jogando bola, brincava nos corredores que tinha. Finalmente a gente está diante da área mais sagrada da Almoto do Brasil, que é o Templo Aizen-do. Está escrito lá em cima, né? Aizen-do. Ai significa amor, Zen, fraternidade, e Do é o sufixo para templo. Então seria templo do amor e fraternidade. A placa, em letras romanas, né, em alfabeto familiar ao nosso, foi escrita pela 5ª Guia Espiritual por ocasião da inauguração deste templo, que foi em dezembro de 2004, quando a Almoto completou 80 anos de atividades na América do Sul. Ela mesma quis escrever dessa forma e não em letras japonesas. Ela mesma falou, não, eu quero escrever com o alfabeto de vocês, o nome do templo de vocês. Para escrever, ela usou pincel japonês, né? Então para escrever o nome, tinha que fazer uma tinta especial. Essa tinta é de sumi, que é aquele tinta tradicional japonesa, que é feita friccionando um bastão de carvão na água mesmo, assim, na força humana, na força bruta mesmo. Eu lembro que a gente eu não fiz essa atividade porque na época eu estudava, mas eu lembro que foram 6 pessoas que ficaram o dia inteiro para produzir o equivalente a um copo de requeijão, 250 ml, no muque. Aí ela falou assim, nossa, dá para sentir a força de vocês aqui, né? A dedicação de vocês nessa tinta. Então ela escreveu com muito cuidado, muito respeito o nome do templo. E como sobrou tinta,
ela falou assim, não vou jogar fora, né? Então me dê, aí ela produziu um monte de presente, que são caligrafias, são nomes, ela deixou e virou parte do nosso arquivo histórico artístico. É uma construção que tem características bem asiáticas, orientais, mas só que ele foi projetado totalmente por brasileiro, né? Um omotano brasileiro, que já foi diretor e tal, e tudo foi desenhado especialmente para ele. A única parte que ele mandou a medida lá para o Japão foi o altar. É costume. Aí vocês sintam à vontade, antes da gente entrar a gente sempre faz uma reverência. Nessa parte aqui, vou até ligar a luz, a gente expõe geralmente obras de arte, arranjos de flor, cerâmica, e a maioria das obras que nós expomos aqui são de produção própria de guias espirituais. Então, no caso, é uma caligrafia da nossa guia espiritual, que provavelmente ela fez junto com a história lá da produção de tinta. Está escrito Dia Lumon, que significa luz divina. E ela assinou como Helena, que foi um nome que ela ganhou dos jovens brasileiros. Criou-se lá na década de 90 um costume, quando a gente recebe jovem brasileiro, ou jovem japonês, os jovens brasileiros batizarem com o nome brasileiro. E ela soube dessa história e num jantar lá com os jovens que ela ofereceu, ela pediu. Ela contou, né? Falou assim, eu soube que vocês têm o costume de dar nome brasileiros para os japoneses que vêm ao Brasil. Aí, sim, né? Aí eu queria também um. E aí a gente deu o nome de Helena. Ali, aqui em cima, tem uma tábua com um nome Aizendô também. São 3 letras, né? Primeiro, amor, segundo, fraternidade e o último, a letra que determina tempo. Essa placa foi escrita pela 4ª guia espiritual. Então tem a placa escrita pela 5ª guia espiritual com letras, com o nosso alfabeto, e aqui dentro já com o alfabeto japonês. Se eu não me engano, acho que é o único do mundo que tem essa particularidade com duas placas com o mesmo nome no mesmo lugar. Aqui, de fato, é o nosso templo. Lá em cima, na parte de madeira, é o altar. Ele é dividido em 3. Do meio é o altar dedicado ao grande Deus, Criador do Universo. Lado direito, o altar da purificação. E o lado esquerdo, para os nossos antepassados. No Japão, quando você vai num templo da Omoto, nem todos eles têm 3 divisões. Na maioria deles são 2. Então tem o altar de Deus e o altar da purificação. No Brasil temos o do altar dos antepassados pela distância, né, que temos entre Brasil e Japão. Viram aqui uma janela direta para lá. Então, quando você reza aqui, é como se você estivesse rezando lá. Aqui, a gente tem um taiko, que é um tambor japonês, que toda vez que a gente faz cerimônia religiosa, poucos minutos antes, cerca de 10, 15 minutos antes, tocamos ele em ritmo específico para avisar que vai iniciar a nossa missa. Ele tem um sentido, né, de despertar, motivar e avisar que vai iniciar a missa. Então é um nosso sinal. E assim acho que conseguimos matar ou encerrar, né, um tour básico aqui, rapidão com vocês. E é aqui que terminamos o episódio de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e acompanhar os próximos episódios de Coração Paulista, Jandira, Cidade Favo de Mel.